Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Mais um episódio de Histórias de Contador Podcast. Hoje é nossa convidada mega especial, Aline Martinez. Aline, seja muito bem-vinda. Olhe para a sua câmera, se apresente. Fala quem é essa cliente Aline mega especial. Bom, gente, meu nome é Aline, eu sou casada, tenho 3 filhas e sou empreendedora e dona de um banho e tosa. Joia. Pessoal, então hoje iremos falar muito sobre o empreendedorismo que vai motivar você, empresário, ou você, funcionário que tem medo de arriscar, de empreender. Você vai saber a história da Aline, que é uma guerreira, uma batalhadora. Pô, 3 filhos, começou cedo, né? Comecei cedo. E aí, com isso, a vida cobrou. Ela vai falar um pouco para vocês como é empreender, qual é a dificuldade e qual é o resultado e o sucesso de ser um empreendedor. Lili, vamos lá, seja bem-vinda novamente. Conte um pouco da sua história, como começou, o que que você, antes de você empreender, o que que você fazia, com o que você trabalhava, porque a área do pet é nova, apesar de, olha, eu acredito que está em torno de 8 a 10 anos bombando essa parte do pet. Antigamente era só clínicas veterinárias e, e canis. A carrocinha tá vindo, e hoje você não vê mais falando de carrocinha, por causa de abrigos, de hotéis, de creche para os pets. E fale um pouco, antes de você entrar nesse mundo, o que que a Aline fazia? Bom, antes de entrar nessa vida, eu tentava trabalhar, né, mas como eu tenho um pouquinho de dificuldade, né, para receber ordens, então foi bem difícil, conseguir, né, trabalhar. E aí eu decidi que eu queria, ter algo para mim, né, falei: "Não, não quero mais, né, essa vida". E aí eu tive minha filha, né, minha primeira filha, e eu achava que eu ia conseguir trabalhar. Mesmo trabalhando de CLT, eu achava que eu ia conseguir trabalhar, né, só achava. Porque casada, com filho pequena, filho doente, filho em creche, o valor não compensa para você trabalhar. Falei: "Meu, vai ficar difícil essa vida". E aí consegui, né, um trabalho, mas não consegui ficar devido à minha filha. Aí eu tive uma ideia que eu sempre gostei, né, de bicho desde pequenininha. Eu falei: "Olha, eu vou trabalhar para o bicho, eu quero é isso que eu quero fazer". Aí meu esposo falou assim: "Por que você não faz um curso, né, de banho e tosa?". Eu falei: "Como? Como que eu vou fazer trabalhando, ficando em casa, cuidando de criança?". Ele: "Não, você vai fazer um curso". Aí tudo bem, então vou fazer. Fiz um curso, tudo mais, e achei que ia ser super fácil arranjar na minha área, porque antigamente tinha muitas exigências para você poder estar trabalhando, né. Falei: "Vai ser fácil". Só que todo lugar que eu não conseguia, porque o pessoal: "Ah, tem que ter experiência, tem que ter experiência". Mas como você adquire experiência, se você não trabalha na área, no caso, né? Falei: "Vai ficar difícil". Aí eu falei: "Quer saber? Não vou mais trabalhar". Aí um dia eu conversando com uma amiga minha, tudo, falando que eu já estava muito cansada já de ficar em casa, tal, que eu não estava tendo oportunidade, aí eu falei: "Ó, vem trabalhar comigo", né. Só que ela me propôs uma coisa e chegou na hora, foi outra. Aí, não deu certo, ela me indicou uma amiga dela, que eu fui trabalhar. Só que chegou lá, só tinha groomer top no lugar. Eu tinha acabado de entrar na área, mal sabia esfregar um cachorro, tirar uma remela, lavar a bunda, todas essas coisas que precisa da área. Aí eu falei assim: "Vai ser difícil, não vou conseguir". Mas fiquei. Deu 2 meses que eu estava super feliz lá, fazendo tudo que podia, engravidei da minha filha do meio. Falei: "Meu, o que que eu vou fazer agora?". Não quis prejudicar a pessoa que estava comigo, falei: "Não quero, vou sair", né. E aí meu esposo falou assim: "Não é o que você gosta, você tem que ir?". Eu falei: "Ai, não vai dar certo". E aí fiquei em casa, e assim, quando a gente é mãe em casa, sem trabalhar, sem ter dinheiro, fica tudo estressante. Falei: "Quer saber? Não quero mais fazer nada, vou só ficar em casa". Aí um dia eu conversando com a minha mãe, ela falou assim: "Aline, por que você não faz alguma coisa para você vender, né, não é sua área, mas pelo menos você está ganhando um dinheirinho, né, culpa na cabeça. Vamos vender trufa, vamos vender qualquer coisa". Aí eu falei: "Mãe, mas eu não sei fazer isso". Ela falou: "Não, a gente vai fazer". Aí eu comecei a comprar chocolate,
né, eu até falei com uma amiga minha. O primeiro pacote de chocolate, eu destruí ele inteiro, nada saía, eu ficava estressada, eu comi foi todo o chocolate, tudo, tudo, tudo. E aí, queria desistir como sempre, né, eu começava a fazer as coisas, queria desistir. E aí, fui fazendo, 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 até que deu certo a primeira trufa. Aí comecei a fazer 10 trufas, 20 trufas, 30 trufas, e eu saía para vender no horário que o meu esposo voltava para casa, que era 7 horas da noite. Saía das 7 até as 9 horas, trabalhava na rua. E eu comecei a ver que eu saindo com a minha filha do canguru e com a mais velha, que ela é muito interativa, assim, desde pequena, eu vi que dava certo essa vida. Mas sabe quando você quer e ao mesmo tempo você não quer, que você fala: "Ai, não é aquilo que eu queria"? Comecei a vender, deu super certo, tal, só que eu passava uns perrengues na rua. Às vezes você ia vender num lugar, a pessoa achava que tinha que te dar as coisas, tal, eu falei: "Ah, eu acho que eu vou desistir". Aí um dia eu perto do churrasqueiro em casa, o rapaz me chamou pra ficar fixo lá. Aí fiquei um bom tempo lá. Só que aí eu descobri que eu estava grávida da minha terceira filha. Como fazer pra trabalhar? Difícil. Qual é que é a diferença de idade delas? A mais velha tem 16, são 9 anos pra do meio, e da pequenininha dá 1 ano e um pouquinho. Então já é uma grande diferença. Aí eu venho no intervalo bem curto, Sim. já não é como sair da área que eu estou atuando para ir vender trufa. Aí, então teve um intervalo grande daí, né, Sim. mas E a minha filha sempre a mais velha me ajudou, né, com essa parte de vendas, ela gosta, né, e o pessoal sempre gostou muito do atendimento dela, ela sempre conseguiu, né, essa parte. E aí, quando eu engravidei, ficou bem mais difícil, porque você sair na rua com 3 crianças, eu tomei sol, eu tomei chuva para poder vender, mas era algo que eu gostava de fazer, aquilo me fazia feliz. E eu tinha dificuldade, porque o pessoal achava assim: "Nossa, mas você é obrigada, você não tem marido, por que que você tá na rua?". Mas era algo que eu queria, entendeu? Não era obrigada a fazer. o pessoal julgava muito, né, aí tem jeito para as crianças, para ir ela não quer trabalhar, Porque não tem televisão em casa, aí agora precisa sair para trabalhar e fica colocando as crianças. Porque eu tive muito isso, de sair e o pessoal falar: "Por que que o melhor vende só você? Mas por que que você tem que tomar sol e chuva com 3 crianças?". Então era bem difícil. E aí eu fiquei um tempinho nessa parte vendendo trufa e parei. Só que com 3 crianças em casa, fica muito mais difícil. Eu queria, como qualquer mãe, dar o conforto com meus filhos. Aí eu falei: "Vou voltar pra rua de novo pra vender". Aí voltei, né, pra rua de novo, o rapaz onde eu ficava, ele falou: "Não, vai lá, volta, fica aqui e tal, você sempre se deu bem, ó, eu tenho clientes até hoje de chocolate, se eu quisesse, né, pelo trabalho nosso". E fiquei, só que faltava alguma coisa. E aí, fazia mais ou menos uns 2 anos que eu tinha uma religião, que eu tive muito problema, e eu saí dela. E vendendo uma trufa, apareceu um pastor, ele falou assim: "Por que que você não vem conhecer minha igreja?". Aí eu olhava pra cara dele, eu falei assim: "Não". Aí ele: "Não, vem conhecer minha igreja, você vai gostar, tal", né, Deus falou, e eu com aquela cabeça assim: "Deus falou o quê? O que que eu vou fazer na igreja?". Só que aí bateu aquela curiosidade e eu fui. Chegou lá, no primeiro dia que eu estava, né, veio um pastor e ele falou assim pra mim: "Ó, Deus mandou falar pra você que não é esse o seu dom. Você não Deus te deu um dom, né, Deus não quer você na rua vendendo chocolate pra estar passando perrengue, Deus te quer num lugar que você faça aquilo que você goste". Aí eu falei assim: "Mas eu não tenho como alugar lugar, eu não tenho como fazer o que eu quero fazer". Ele falou assim: "Você acredita em Deus?". Eu falei: "Acredito". Ele falou assim: "Então Deus vai fazer algo na sua vida, vai fazer acontecer". E aí eu peguei e falei: "Ai, não acredito". Fiz assim: não ficou nem com o pezinho atrás? "Não". Foi embora. Fui embora desacreditando. Só que quando Deus ele prepara algo na sua vida, ele prepara por completo e ele vai usar aquelas pessoas que você menos acredita que vai fazer algo para você. A minha filha praticamente, ela é desde berço, né, da religião que eu frequentava. E aí, do nada, ela virou e falou assim: "Não, mãe, a gente vai pra igreja, a gente vai conhecer, tal". Aí eu até falei pra ela: "Nossa, você falando isso?". E ela: "Não, nós vamos pra igreja". E eu comecei a frequentar e comecei a deixar um pouco as trufas de lado, né.
E fui me interessando por aquilo, porque Deus, ele começou a trabalhar desde o momento que eu pisei lá dentro. E aí sempre os pastores chegavam e falavam: Deus vai fazer algo pra você, acredita, acredita. Aí eu falei: vamos ver, vou testar um pouquinho pra ver. Aí eu conversando com um amigo meu, fui fazer um orçamento de como ficava para eu montar, né, um pet shop. E aí, muito caro. Na época, tipo, pra ter uma estrutura legal, eu ia gastar uns R$ 20.000. Aí eu falei: vendendo trufa, como que eu vou fazer isso? Uma pergunta, porque a gente vê hoje bastante pessoas vendendo coisas do Farol, nos parques, hoje para as redes sociais, tem bastante pessoas, buscando o seu sonho de ir para fora do país, pagar uma faculdade, pagar um casamento, e sim vendendo bolo, vendendo trufa. A pergunta: quanto que você ganhava, assim, no auge das trufas? Eu cheguei a tirar 2,5. No dia? No dia eu fazia R$ 150, R$ 170 vendendo trufa. Era um dinheiro bom. E outra, eu só trabalhava 2 horas, porque eu trabalhava das 7 às 9 horas. É um dinheiro legal. Sim. Para ninguém faz horas, 2 horas, para quem tá começando, é ótimo, né. Só que não era aquilo que fazia sentido para mim ainda, porque eu tinha aquele negócio dentro. Eu queria fazer aquilo que eu gosto. Eu gosto de vender chocolate, gostei, mas estava faltando algo. E aí quando eu virei essa chavinha assim, né, eu falei para o meu esposo assim: "Eu vou abrir um banho-tosa". Aí ele falou assim: "Você é louca? A gente não tem dinheiro". Eu vou abrir um banho-tosa. Eu determinei, eu falei: "Eu vou abrir". Aí comecei a pesquisar tudo, valores e tal, e aí chamei um amigo meu, né, a gente conversando, e eu não sabia que ele era pedreiro, aí fui procurar lugares e nada. Aí minha esposa falou: "Por que você não faz no quintal de casa, no fundo?". Eu falei: "Só que se eu fizer no fundo, a nossa casa é alugada, a dona ela vai, não vai deixar". Aí ele falou: "Ah, não precisa saber, vamos tentar, se qualquer coisa a gente paga o aluguel". Falei: "Tá bom". Aí fui pesquisar, tal, chamei esse amigo meu, ele foi em casa, fez o orçamento, falou: "Ó, eu vou te cobrar R$ 1.500 pra fazer". Aí eu falei pra ele assim: "Ah, eu não tenho esse dinheiro". Ele falou: "Eu parcelo pra você, quanto você pode pagar?". Eu falei: "De verdade? Eu acho que uns R$ 100". Aí ele falou: "Tá bom, eu vou fazer pra você". Aí eu falei: "Você falando sério?". Ele falou: "Tô". Aí eu falei: "Tá, agora eu tenho material". Aí fui numa casa de material perto de casa, que foi indicação também. Chegou lá, eu falei: "Ó, preciso disso, 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 disso". "Ah, dá quanto?". R$ 1.500. "Quanto vocês parcelam?". "Ah, eu parcelo em 2 vezes". Eu falei: "Ai, não vai dar, porque vai ficar uma prestação muito alta, né". Aí a mulher falou assim: "Quantas vezes você queria fazer?". "Ah, eu estava pensando em fazer em 10 vezes". Ela falou: "Bem, eu faço em 10 vezes pra você. A gente vai abrir essa sessão e eu vou fazer". E fez. E aí cada coisa foi indo no seu devido lugar. Aí faltava a parte dos equipamentos pra pôr no lugar. Só que eu queria tudo do melhor, eu falei: "Ah, eu não quero qualquer coisa". E do nada, abriu um site naquele dia que eu estava pesquisando, que a pessoa estava abrindo coisas para banho-tosa, tudo novo, zerado. Aí eu falei: "Ah, deve ser tudo caro, né". Quando eu olhei, tinha um combo lá, um exemplo, R$ 3.500, tudo que eu precisava, e parcelava em 18 vezes. Puta merda, aí agora deixa, vou comprar. Será que vai chegar? Não sei, mas vou arriscar. Em 2 dias estava tudo dentro da minha casa, sem nem estar pronta ainda o banho-tosa, tudinho dentro de casa. Aí o pedreiro foi, fez da maneira que eu quis. Aí eu falei assim: "Tá, agora eu preciso de uma logo, uma cor e tal". Falei: "Senhor, que cor, né?". Aí, num sonho, Deus falou assim: "Eu quero que a sua logo ela seja preta e amarela". Falei: "Mas eu não gosto de preto e menos amarelo". Aí Deus falou assim: "Vai ser preto e amarelo". Aí eu não contestei. Tudo da minha logo era preto e amarelo, meu uniforme. No primeiro dia que eu comecei a atender, eu atendi 2 cachorros. E do 2 foi para 3, 4, 5, eu estava atendendo 12 cachorros no dia. Aí eu falei: "Agora eu preciso de uma pessoa para me ajudar". Aí eu chamei, né, um amigo meu para ele vir trabalhar comigo, treinei ele, ele ficou fera no que ele fez, e eu falei: "Agora a gente precisa de um espaço, porque aqui tá pequeno". Aí meu esposo falou assim: "A gente não tem como pagar um aluguel, mas a gente tem, a gente tem como pagar um aluguel e eu vou pagar um aluguel". Aí comecei a procurar tudo muito caro, muito, muito, muito. Aí eu desisti. Quando eu estava na 8ª prestação, eu falei: "Deus, ainda tem mais um pouquinho para eu terminar de quitar minhas coisas aqui, né". Apareceu uma oportunidade na internet, eu fuçando, aí estava lá uma moça: "Venda-se um pet shop, na vila, eu quero R$ 100.000 nele". Aí eu falei para o meu esposo, ele falou assim: "Você tá retardada, velho, não é possível. Da onde que eu vou tirar R$ 100.000, Aline?". Aí eu falei assim: "A gente vai tirar". Aí ele: "Não, a gente não vai tirar.
Eu infernizei a vida dele uma semana pra gente olhar esse lugar. Até que eu consegui convencer. Porque meu esposo, ele tem o pé muito no chão. Ele não tira o pé do chão. Um pé no chão ou um medroso? Não, ele tem o pé no chão. Ele faz as contas certinho, bonitinho, pra ver se tem aquelas possibilidades. Que nem ele falou: da onde eu vou tirar 100.000 reais? Mesmo que seja parcelado, em 10 vezes. Como que a gente paga? Né? E falou: não, a gente não vai fazer. Eu falei: a gente vai fazer. Com muito custo eu consegui convencer ele de ir lá. Falei: vê, não mata ninguém. Vamos. Chegamos lá. Aí a menina falou as possibilidades dela, tal. Eu falei: ai, infelizmente, realmente não dá pra mim, tal. Ela falou: como você pode pagar? Falei: Deus, eu já escutei essa história. Aí ela falou: como você pode pagar? Aí eu falei o jeito que eu podia pagar. Ela falou: tudo bem, eu vou pensar porque tá vindo uma outra pessoa aqui e tal. E se não der certo, eu te aviso. Tá bom. Passou 2 dias, ela me mandou mensagem e falou: olha, aquela proposta que eu recebi não deu certo. Então, se você quiser, tá em pé. Aí eu falei: sério mesmo? Aí ela falou: sério, tudo bem. Falei pro meu esposo, ele falou: Aline, não dá, não dá. Eu falei: dá. Se você não for, eu vou. E você sabe como eu sou, eu vou. Aí ele: ai, tudo bem, Aline, tudo bem, vamos. Aí chegou lá, eu coloquei as minhas possibilidades pra ela, que eu poderia fazer, e eu fechei um lugar parcelado em 60 vezes. Uau! E o lugar ficou pra mim com tudo dentro. Tudo, eu não precisei colocar nada. Eu acrescentei da minha casa pro espaço que eu tava. E assim, eu já peguei uma agenda já cheia, tal, mas eu sabia que ia ter dificuldade. Porque quando você tá nessa área, as pessoas elas são apegadas, né. Então eu já sabia que eu ia perder alguns, mas eu sabia que eu ia recuperar outros. E quando eu assumi, o meu primeiro ano foi muito bacana, tal. Só que no meio desse percurso, essa pessoa ela fez uma coisa que não ficou legal. Ela me vendeu um algo, porque ela estava cansada e estressada, e ela achou que ia ficar por isso mesmo. E ela pegou todos os meus clientes de volta. Todos aqueles que estavam comigo, né, Depois de um tempo ela depois de dobrou. um tempo ela abriu um outro do lado da minha casa. Ela foi e pegou todos os clientes de volta. Só que eu sempre confiei em Deus. Então eu falei: ela vai levar? Não tem problema algum, eu vou do zero e eu vou trazer clientes novos. Porque que nem eu sempre falo, quem tem ideias. Se você copia a ideia de alguém, você vai copiar no momento. Mas será que você vai levar à frente? Qual que é o plano? Você tá vendo ali um momento. Escutável. E aí, daqui pra frente? Como se executa? Então, não dá. Então, eu sempre tive isso comigo. Ideias todo mundo tem. Todo mundo vai lá e pega a ideia de alguém e modifica. Mas será que você consegue levar à frente aquilo? Você você não vai conseguir levar. E foi o que aconteceu. Eu falei: eu vou deixar. Só que eu tenho ideias, eu tenho estratégias. E acima de tudo, eu tenho a direção de Deus. E quando eu fui pra lá, falei: Deus, eu vou continuar ainda com essa logo, com essa cor. Aí Deus falou assim: não, agora eu vou te deixar escolher. Então eu passei do amarelo e preto para o rosa claro, um rosa um pouquinho mais escuro e uma paleta de cor nesse tom. E eu coloquei um cachorro, né, que é o que eu mais amo, que é um labrador, na logo, né, que era minha filha, que faleceu tem 2 meses. Eu coloquei ela na logozinha e assim eu vou fazendo com a direção de Deus. Tudo que Deus fala pra mim: "Faz aqui, faz ali, tira ali", eu tô fazendo. Demais. Eu falo que é o pilar do negócio. É igual você nas câmeras é o tripé. Eu falo que na parte empresarial são 4, é igual uma mesa. Não dá, se você não tiver religião, eh, um negócio que você conheça, domina, Sim. uma família e uma situação financeira planejada, não vai. É o que você falou, eu fui, Deus falou: "Vai que vai dar certo". Você foi se arriscou numa quantia muito alta, comparado com muitas coisas, e que nem seu marido falou: "Não dá". Dá, se a gente acreditar, e acreditar principalmente no nosso potencial, vai dar certo. É uma coisa de se arriscar, não sei fazer nada, eu como contador, eu vou lá e vou falar: "Vou abrir um pet shop".
Não sei. Eu sei onde tem os fornecedores, onde tem produtos, tal, mas e a operação? Não é simples, e não é, você tratar com pessoas ou com animais, tem que ter um sentimento. Sim. Se você não quiser abrir uma clínica, uma casa de repouso, que aqui na região tem bastante, se você só pensar na parte lucrativa, o negócio não vai pra frente, porque você não tem um carinho, você não tem um amor pelaquilo. Então, eu tenho um amor pela contabilidade. E está dando tão certo, porque a gente faz as coisas com amor. Então, esses 4 pilares falam muito sobre isso. Você ter a família do seu lado te apoiando, você ter conhecimento sobre a sua área, você ter controle sobre o financeiro e você ter Deus no comando, seu negócio vai voar. E é o que está acontecendo com você. Você veio, tá passou essa dificuldade, E teve a cada dia, viu? e teve Sem essa pinças. essa história da pessoa te vender, na metade do caminho se arrepender e montar um outro próximo para querer te prejudicar, mas continuo que eu acho que tem uma história legal ainda, para falar o que que aprontou. Eu tenho, né, bastante ainda tenho alguns planos, né, de crescer, eu quero ter outro, né, eu quero ter outro bem pausa, quero ter um hotel, que é o que eu mais gosto também. Eu amo estar ali com o cachorro, que nem eu falo, é minha vida. Eu trabalho porque eu preciso, mas eu trabalho porque eu gosto. Eu amo aquilo que eu faço. Então eu faço com amor, eu acordo, eu vou lá, eu trabalho, eu não reclamo, porque eu faço o que eu gosto. E hoje em dia acontece muito isso. O pessoal, ele quer ter alguma coisa, mas ele não quer passar os processos que precisa ser passado. E é difícil. Nessa parte de processo, de empreender nada é fácil. Não. Quais dificuldades que você que você sofreu para começar a empreender? Você é cliente nosso aqui da X Contabilidade, é recente, agora na virada do ano. Você está migrando para o segundo passo do empreendedorismo, você iniciou como MEI e agora você está indo para o Simples Nacional, que é, eu falo que é o segundo passo do empreendedorismo. O primeiro MEI, você tem um CNPJ e você já começa a ver a responsabilidade que você tem. E por falta, eu acho que de ouvir muitas histórias, um MEI não precisa de um contador. Aí as pessoas vão levando, vão levando. Qual a necessidade que você viu que você precisava mudar e ter uma pessoa, do seu lado para você começar a crescer da maneira, não vou falar correta, porque você já iniciou certo, lá tem o CNPJ e agora pelo volume e a movimentação de clientes e de precisar de funcionário, porque para crescer, o que que você achou da como você enxergou essa necessidade? É assim, né, que eu falo, cada um no seu quadrado, né. Eu não gosto de números, não entendo. Se você me colocar números ali, eu vou ficar olhando pra cara deles, não pra onde você vai, o que que você tem que fazer. Isso não é comigo, né. Então eu falo, quando a gente cresce, a gente quer crescer, a gente tem que delegar, né, funções, né, dentro da sua empresa, para que ela vá crescendo. Então essa parte, quando eu saí do MEI, né, para ter uma empresa, eu falei: "Meu Deus, agora eu tenho uma responsabilidade muito maior, porque eu preciso ter um contador ali, que faça as coisas para mim". Agora o jogo virou, agora já não é mais brincadeira, vamos colocar, porque o MEI ainda, bem ou mal, se você fizer alguma coisinha ali errado, você vai lá, contrata um contador e ele ainda consegue te ajudar. Mas e na empresa? Se você fizer uma cagada? Você só tem 2 opções: ou você conserta ou você fecha. Porque ali o jogo já não é mais pequenininho, dali já é jogo de gente grande, porque dentro, né, da empresa, tem várias funções que você tem que fazer. Então essa parte pesou um pouco para mim, né, então eu falei: "Não, agora eu preciso delegar aí essa parte para alguém que realmente saiba", porque comigo números não dão certos. Agora vai dar, porque a gente vai mostrar exatamente os números reais para você, você ver o seu negócio crescendo. Mas para você in não falar indicar,
Mas para ver as pessoas que vão nos assistir, qual a dificuldade de achar um profissional, por que você buscou um profissional e como você foi por uma indicação que você me escolheu, mas além disso, o que que você buscava no contador? Então, essa parte aqui para mim era um pouquinho difícil, né, como eu falei, e é assim, quando eu fui buscar, eu procurei porque eu tinha um contador, só que assim, eu que tinha que resolver as coisas. Eu mandava para ele, e aí ele falava: "Mas entende, mas eu acho que isso aqui não tá certo, só que não". Aí ele ia lá, né, no Google, pesquisava, ou no site GPT, aí ele me falava alguma coisa, eu ia lá e falava pra ele, ele: "Não tá certo, não tá certo". Eu falei: "Não, isso não tá certo". E vai ter uma hora que isso vai me prejudicar. Então eu cancelei, né, com ele, e aí eu falei: "Não, agora eu tenho que procurar alguém que realmente me dê esse suporte". E aí eu fui, né, insanamente pesquisando, procurando, vendo, porque isso é algo de muita responsabilidade, entendeu? Você dar a sua empresa para alguém cuidar é de muita responsabilidade. E hoje as pessoas elas não querem, elas querem ver números. Elas não querem se preocupar com você. E a maioria dos contadores, eles me perguntavam: "Ah, qual é a sua empresa? Qual é a CNPJ? Qual que é a sua o que que você precisa?", não sei o quê. Aí passava e sumia. Aí depois no outro dia mandava: "Ah, então a gente vai fazer assim, assim, assado, e é isso". Aí eu: "Ah, então, mas é que eu tenho uma dúvida aqui, uma dúvida dali". E a pessoa ela não queria resolver, né. Aí eu falei: "Não, eu vou procurar", e como sempre, né, Jesus está à frente, eu falei com uma amiga minha, né, ela tem um amigo na academia e ela falou pra mim: "Olha, vamos lá que a gente vai dar certo e tal". Eu ainda enrolei ele uma semana, porque eu falei: "Ai meu Deus, será? Será que é, não é?". Mas assim, o tempo todo, né, falando e ele dando ali explicação, independente do horário que eu mandava, mesmo fora do horário de serviço dele, ele estava ali, né, ajudando. E as outras pessoas não, ia responder no outro dia, a dificuldade, ficava aquele pontinho de interrogação na cabeça. Eu falei: "E aí Jesus, o que que eu faço?". E era assim, os que eu pesquisei era um valor bem menos do que eu estava buscando, porque pra mim eu falava assim: "Ah, um contador tem que pagar quanto? Eu não entendo, mas sei lá, 100, 200, 300, R$ 400, como é que funciona?", né. E a maioria que eu estava vendo, tinha uns de 200, 300, não pelo valor, né, mas pelo aquilo que ele entregava. Então eu estava vendo que quanto menos, era menos que eles iam me entregar, e quanto mais, mais a pessoa vai te entregar. Então eu falei: "Não, espera aí que tem alguma coisa errada". Aí eu falei: "E aí Deus, vamos, não vamos?". Aí Jesus falou: "Não, vamos fechar. Eu vou ajudar e você vai pagar. É um valor, né, razoável, vamos lá e a gente vai que vai dar tudo certo". E aí eu fui e escolhi. Bom demais. E sou eu. Oi. Eu falo que essa questão do atendimento é muito importante. E não é porque eu te quero como cliente, mas é o nosso diferencial. Hoje nós estamos aqui fazendo esse conteúdo, gravando, contando essa história para motivar outras pessoas, para ver que a vida não é fácil, não é flores. E nós, contadores, a gente tem que ser diferente. Então, eu não ligo, eu vim de baixo, eu cresci, hoje minha empresa ela é média, não é grande, mas ela é média. E o que que eu sentia muita falta? Quando eu conversava com outros empresários. "Você é louco, deu 5h30 eu desligo o celular", eu falo: gente, a pessoa está trabalhando o dia todo, dá uma dor de barriga nela ali, ela fala: "Nossa, eu esqueci de perguntar isso". Pergunta. Pode ser que não dá para responder? Pode ser. Eu vou para academia 4 da manhã, então tem dia que 8 horas, putz, eu tô capotado. Mas se eu tô acordado, o que me custa responder, tirar a dúvida? Se é para fechar um negócio, se tá desesperado e às vezes não é nem aquilo, aí a pessoa fala: "Nossa, veio uma carta aqui, eu tô devendo 50.000, 49.000, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Meu Deus, Anderson, o que que é isso?". Olhei, é falso. "Não, Anderson, tá meus dados", é falso, é golpe. A Receita não vai te mandar uma carta falando: "Você deve, você tem que pagar em 3 dias". Dorme, relaxa, fica tranquilo. Amanhã cedo eu vou entrar no seu e-caixa, eu vou te mostrar, tá bonitinho. Imagina se você não respondesse, a pessoa Deu ia 5 e ia minutos, pagar.
Aí: "Anderson, pelo amor de Deus, eu tô desesperada". "Calma, segura". Entrei no celular, puxei a certidão dela, falei: "Saiu sua certidão. Sabe o que isso significa? Que você não deve nada. Você paga tudo bonitinho. Isso é um golpe". "Anderson, tem certeza?". "Tenho. Ó, vou gravar a tela, vou buscar aqui, não é um documento falso que eu tô fazendo pra você". Gravei a tela do celular, digitando o CNPJ dela, buscando a certidão, mandei. Ela falou: "Anderson do céu". Minha pressão já estava subindo, eu estava desesperada. Falei: "Fique em paz, eu estou aqui para te apoiar". Tem casos que a gente não consegue salvar o cliente, confortar ele do jeito que ele quer, porque ele quer fazer rolo, quer fazer falcatrua, e hoje não dá mais. Antigamente falava: "Não, segura, faz desse jeito, faz daquele jeito". Acabou, gente, a tecnologia está aí. Hoje você pega uma foto, você consegue pegar aquelas pessoas da foto, fazer ele dançar no meio da foto. Então a tecnologia está muito avançada. Então, se você não trabalha certo, você vai se prejudicar. Se você quiser dar nó no governo, você vai se prejudicar. E quando você começa certo, as coisas vão dar certo. Então, você está de parabéns, eh, mas conta um pouco mais sobre esse desafio. Você já falou do seu sonho. Eu não vou falar de metas, porque já fica mais restrito, mais pessoal, mas o que que vocês esperam agora da X? Fora todo esse encanto que você teve agora nesse início de ano, o que que você espera? O que que você busca da contabilidade? Seja como que você quer que ela seja. Olha, eu procurei, né, porque eu também não gosto de coisa errada, e vocês têm esse diferencial, né, de fazer tudo certinho. Tem hora que dá uma descabelada aí, né, com as coisas que tem que resolver, mas eu procuro, né, quanto mais crescer, né, ter mais empresas aí e dar mais, né, trabalho pra vocês ficarem aí comigo, e ter, assim, essa parceria pelo certo, que é o que vocês entregam, né, que é o que eu estava procurando. Uma empresa que pudesse me dar esse suporte na hora que eu precisasse, fizesse tudo certo, né, dentro do que precisa ser feito. Para não ser prejudicado. Pra não me prejudicar, né. Exato. Mas muito bacana. Eh, Hoje seu cliente, eh, o que que você faz além do banho e tosa? Na empresa, eu tenho uma parte de spa, né, que hoje em dia, assim, o petzinho, ele é tratado como um filho. Muito. Muito, né. Então, assim, a gente tem muitos tutores que trabalham, ficam o dia inteiro fora, e o petzinho fica lá dentro. E muitas pessoas acham que é brincadeira, sabe, o cachorro ele não estressa, que ele não tem problema, nem nada. A pessoa vai: "É um cachorro? Tem estresse?" Tem estresse. E tem muitos que o tutor gasta bastante. Então, dentro da minha empresa, o que que eu faço? Eh, eu prefiro dar aquele conforto, sabe, aquele carinho. Lá dentro a gente tem um atendimento para idoso, a gente tem um atendimento para neném, a gente tem um diferencial lá dentro para cada petzinho. Tô tentando fazer uma área pet para eles, né, se sentirem à vontade, chegar, sair mijando e tudo do lado de fora, que é o que eles mais amam fazer, e trazer esse conforto até mesmo para os tutores, porque hoje em dia tá muito difícil. Você vê na internet assim: "Ai, meu pet foi esquecido no carro. Ai, o meu pet foi morto por uma pessoa". Porque hoje em dia as pessoas, elas querem trabalhar por dinheiro e não por amor. E tem muitas que têm tantos problemas que de vez elas deixarem do lado de fora, não, elas querem trazer para o trabalho. E na minha área tá uma dificuldade muito grande de achar pessoas que realmente tenham esse comprometimento, que amam aquilo que fazem, não pelo dinheiro. E tá muito difícil. Não é só na sua área, é geral, é geral. Eu não vou entrar muito no que eu gostaria de falar, porque já me cortaram uma vez, me abriram os olhos, mas hoje a mão de obra está difícil. E é o que você falou, trabalhar pelo que gosta, pelo amor, Ninguém mais quer fazer. ninguém mais quer. É o dinheiro, male male trabalhar. Eles querem, emprego, eles não querem trabalhar.
aí tá muito difícil. Mas essa parte dos cuidados é engraçado, as pessoas falam: "Ai, meu bebê, meu velhinho", porque hoje realmente as pessoas estão abrindo mão de ter filhos, Pra poder porque, cuidar de pets. eu não vou falar que é mais fácil, mas é mais carinhoso. Você tem aquele momento, você chega estressado, e hoje a criança, ela tem a fase. O cachorro, né, o pet, do momento do início da vida até o fim da vida, É a mesma coisa. ele vai ser a mesma coisa. E os filhos, não, Mudam. porque Saem de casa, né, crescem, sabe, assim, se pet não, ele vai estar ali sempre com você. Por mais que você bata, que você briga, você pode ir no banheiro, tomar banho, é o cômodo de cima e descer, ele vai abanar o rabo pra você, ele vai te lamber e ele vai estar ali fielmente com você. E o seu filho não, ele vai crescer, ele vai querer a vida, né, ele vai querer trabalhar, ele vai querer ter a sua família. e até a parte do estresse, né, que chega a parte da adolescência que você vai falar: "Ai, já saí esse ano", é isso. Tem que eu tenho uma adolescente em casa. 16 é uma fase boa, tem que colocar já pra trabalhar. Aí eu cu Pô, pra trabalhar. Se é comigo. Posso reclamar não, ela é meu braço direito, ela me ajuda em tudo. Desde que minhas filhas nasceram, eu brinco com ela e falo: "Toma que o filho é seu", porque tinha muitas vezes que eu estava super cansada de madrugada e quem estava ali balançando? Tanto é que a minha filha menor chama ela de mãe. Tô cortando isso, ensinando, porque como ela passa muito tempo, é mãe, mãe, pergunta: "O que que é tudo é sua?", "Minha mãe". Fala: "Não, ela não é sua mãe, ela é sua irmã". "Não, é minha mãe também, ela cuida de mim". Então, assim, desde pequenininha, né, ela tem esse cuidado, né, nós em casa a gente é bem Ela tá com a caçula, ela tem 5 aninhos. Agora tá a Zilda estava com 11. tem a do meio, né, a Helena, que tem 7 anos, eu falo que é a minha influencer do pet. Ela ama atender, ela ama bicho, ela ela tá ali pra fazer tudo. Você já ouviu falar da parte sucessória? Que você prepara os seus filhos para dar continuidade no seu negócio? Eu creio que ela, né, uma delas iria ser, mas eu acho que a Helena é a que eu vou poder me aposentar, é o que mais tem. Ela recepciona, os clientes vão lá, ela vende, às vezes chega um brinquedinho, um acessório, ela fala: vamos lá que eu vou vender". E vende, e dá banho, e ajuda em tudo. E eu falo hoje, a muitos, nós temos quase a mesma faixa etária de idade, nossos pais falavam: "Ah, vou arrumar um emprego para você, você precisa trabalhar, pode ser qualquer coisa, pode ser até vendedor". Se soubesse que a parte de vendas é uma das mais importantes de qualquer área que você for trabalhar, qualquer lugar, não importa o que seja, se você souber vender, isso é demais. Trabalho desde os 11 anos. Eu já vendo, né, já empreendo, vamos colocar, desde os 11 anos. E as minhas filhas é desde a barriga. A Duda, ela sabe vender desde a barriga, porque o meu primeiro, né, trabalho, assim, que eu tive com ela tinha o quê? 9 meses e já estava lá, engatinhando e fazendo. Que demais. É, Lina, eu acho que teremos que gravar mais um episódio, porque tá demais, muita história, muita motivação. Vamos chegar ao nosso fim, então a câmera é toda sua. Chame seu cliente ideal, seu público ideal, fale do seu endereço, acho que não é o que a gente vai colocar, as suas redes sociais, o seu contato, mas olhe para a sua câmera, chame seu cliente, chame seu pet preferido. Você falou que o seu cachorro, o que você ama, é um labrador. Eu sempre quis ter um, infelizmente eu não tenho espaço, então se eu colocar ele em um cubículo apertadinho, eu sei que eu vou estar fazendo ele sofrer, mas vai ficar um pouquinho mais velho, com certeza eu vou ter um, porque é maravilhoso. A minha nega, ela faleceu tem 1 mês e um pouquinho, viveu comigo 13 anos, foi o amor das nossas vidas. Tudo que a gente fazia era em função dela, se fosse viajar e não dava para levar, não viajava, deixamos de comprar casa por causa dela, né, para poder pensando no futuro, né, vai ficar velhinha, como vai subir escada, como que vai descer?
Então, a vida inteira a gente deu suporte, né, nesse final da vidinha dela, a gente deu suporte em tudo. E assim, eu prezo muito isso. Lá no meu pet, na Buscão, eu prezo muito isso. Eu gosto do carinho, do aconchego, de ter, né, eu trato eles literalmente como filhos, que nem tem muito cliente que chega lá e fala assim: "Ó, toma meu cachorro". Eu falei: "Então é um cachorro pra você e um bebê pra mim". Então eu procuro fazer isso, eu procuro, fazer com que eles se sintam bem, tirar medos. Então assim, esse é o que eu sou, né, eu trabalho porque eu gosto, logicamente a gente precisa, mas eu amo o que eu faço. Então, os meus clientes, que eu tenho lá, todos já, né, me conhecem, já sabem como é o meu atendimento, então eu não faço menos. Então, todo mundo já sabe como eu sou. "Ah, eu quero que você faça isso". Não, eu vou fazer o que for melhor para o pet e não para o tutor, eu sempre deixo isso bem claro. Lá é feito tudo para o melhor deles, né, não o Você tutor já paga, mas a gente que sabe, né, o profissional. Eu estudo muito para isso, tem horas que de madrugada eu tô lá na internet, eu tô vendo, eu tô fazendo curso, né, eu tô estudando para o melhor deles. Então é isso que na minha empresa eu faço, é sempre o melhor para eles. então agora olhe para a sua câmera e chame o seu cliente, passe seu endereço sem vergonha. Eu sou um pouco tímida, tá, vocês viram, né, eu falo bastante, mas eu sou um pouco tímida. Bom, eu tenho um pet shop na Caiçara do Vento, que fica na Vila Cisper. E, gente, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, tragam um neném aí, a princesa, o vovô, aquele petzinho que vocês estão até pensando, que nem eu tenho muito cliente que vai lá e fala assim: "Aline, eu tô pensando em ter uma raça, qual é a melhor? O que que você me sugere para um apartamento?", né. Então, assim, eu tenho clientes que fazem isso, que nem são clientes ainda, né, que chegam para mim e falam assim: "Olha, eu quero esse pet, o que que você acha? Olha, esse daqui para esse espaço ele não dá". Então, assim, quer procurar um petzinho, quer procurar um lugar, né, aconchegante para o seu pet, a Docecam tá aí para poder dar esse ressalto para vocês. Tem o Instagram, tá, é Docecam com 2 O. Quiser entrar, conhecer o trabalho, eu publico bastante coisa bem legal, tem uns conteúdos bem bacanas. Boa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Então, vamos deixar aí para vocês seguirem. Docecão. Aline, muito obrigado. Seja Ah, muito bem-vinda. Vamos preparar um novo episódio com a nova saga de novos clientes e bora dar muito amor para os pets. Pessoal, obrigado. Chegamos ao fim. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Até mais.